Paz do Senhor. É uma alegria imensa estarmos na casa do Senhor logo nesta manhã. O Senhor nos deu mais um dia de vida e nós temos 24 horas para vivermos na presença do nosso Deus. Pela misericórdia, quem sabe amanhã ganhemos mais 24 horas, né? E assim vão se acrescentando os dias à nossa existência, né? A palavra de Deus ela é bem clara lá no Salmo, né? Que Deus não conta os anos das nossas vidas, Deus conta os dias das nossas vidas. Então, Deus acrescentou mais um dia. Isso é motivo de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Pegando o gancho que a Ivone falou, né, da tempestade. Ontem à tarde eu estava lendo lá um jornal, né? E ali eles falavam sobre uma tempestade que havia chegado no estado do Paraná, né? E que essa tempestade estava rumando ao estado de São Paulo. E aí, de repente, eu me lembrei do texto de Jesus, quando ele acalma uma tempestade. E no momento que eu estava preparando, né, a lição, foi exatamente o momento que começou a tempestade. Então, essa lição foi preparada entre raios e trovões, né? Foi um cenário muito interessante, né? Deus ele vem ensinar aos nossos corações. Deus vem falar às nossas vidas. Eu gostaria de convidar os irmãos, né, a abrirem suas Bíblias no livro do Evangelho, né, do evangelista Marcos, né? Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso de número 41. Marcos 4, 35 ao 41. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela bondade e pela misericórdia do Senhor, Pai. Porque temos a oportunidade, Senhor, de mais esta manhã, Pai, abrirmos, Senhor, a Tua palavra, Pai, lê-la, Pai, e clamarmos, Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra a nossa mente, ó Pai, para que possamos entender, ó Pai, aquilo que está por trás destas palavras, ó Pai. Aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, ó Pai. Por isso, Senhor, venha falar conosco nesta manhã, Pai. Primeiramente com a minha vida, ó Pai. Para que dessa forma eu possa transmitir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, ó Pai. E que a Tua palavra, Senhor, chegue aos corações, ó Pai. E ela cause, ó Pai, transformações e restaurações, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós olhamos, né, e ouvimos, lemos frases, né, como assim: estou passando por uma tempestade. Para dizer que nós estamos passando por uma situação difícil, crítica, né? Também, às vezes dizemos, usando a frase: estou navegando em águas tranquilas, né? Ou de vento em popa, querendo assim dizer que não há nenhuma dificuldade nas nossas vidas e que tudo vai muito bem. Ou tem outras figuras que explicam melhor o que se passa. Por exemplo, parece que o barco está afundando. Ou uma tempestade atingiu a minha vida. Ou ainda, estou surfando, né, em ondas bravas, né, que querem nos arrasar, querem nos destruir, querem nos afogar. O que significa isso, né? Que o momento vivido
está tão cheio de perigos que a gente não consegue mais se defender. Então, tempestade passou a ser sinônimo de crises, né, de problemas, de dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas. Situação de medo, pavor, intranquilidades que muitas vezes experimentamos no decorrer de nossas vidas. E muitas vezes ela é comparada com um barquinho perdido no mar da vida, açoitado por ventos fortes, o impedindo de chegar ao porto. Marcos escreveu cerca de 70 anos após a morte de Jesus. Foi quando ele escreveu o seu evangelho, o seu livro. E no momento que ele escreveu o seu livro, os discípulos, os primeiros cristãos, estavam severamente perseguidos pelo Império Romano. Também estavam vivendo uma grande tempestade nas suas vidas. E muitas vezes, os levavam à morte por professarem a fé em Jesus Cristo. Mas dentro do contexto que nós lemos, no mar, para os judeus e para os povos daquela região, principalmente ali no Oriente Médio, o mar, ele era a morada dos monstros e dos poderes da morte, onde uma vida frágil do homem estava em constante perigo. É isso que o mar representava, morada de monstros, morada da morte. Por isso, então, a ênfase na questão do mar, a ênfase em relatar, em mostrar perigo que o mar representava para aquelas pessoas. No nosso texto, ele inicia-se assim no verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. Foi um dia intenso, pesado, de muito trabalho. Jesus estava terminando uma série de discursos sobre as parábolas. E Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado agora. Mas o que é que ficava do outro lado? Eles estavam na Judéia. Agora eles vão atravessar para o outro lado, para uma outra margem. Lá na outra margem, eles estavam ali no Mar da Galileia, ficava uma região que era habitada por gente pagã, por gente incrédula. Ali era onde viviam os gadarenos. E eles não eram judeus, eles não seguiam a religião dos judeus. E é fácil a gente perceber isso, porque num dos milagres que Jesus faz, numa expulsão de demônios, esses demônios, eles vão sobre uma manada de porcos, E todo mundo sabe que judeus não comem carne de porco, Até que esses porcos se precipitaram ali num grande precipício e morreram afogados. E trouxe um grande prejuízo financeiro ali para os gadarenos. Também vamos lembrar daquele jovem que ficava acorrentado no cemitério, Que estava preso ali por um espírito que o atormentava, Um espírito que o escravizava. Então ali Jesus também operou muitos milagres. Mas ali era, então, para onde eles estavam indo? Para uma terra de gente pagã. Para uma terra de gente que não cria em Deus, que não conhecia a palavra de Deus, que não conhecia os ensinamentos de Deus. E o texto no verso 36 diz: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Então os discípulos levam Jesus do barco, eles embarcam, eles saem rumo a outra margem do lago, e mais barcos também o acompanham nessa travessia, iniciando assim a travessia do Mar da Galileia, que muitas vezes também tem outros nomes, Tiberíades, tem outros nomes que aparecem dependendo do evangelho, mas é o Mar da Galileia.
O mar da Galileia, ele é o maior lago da Palestina. E para a gente ter uma ideia desse lago, ele é um lago que ele tem 19 quilômetros de extensão por 13 quilômetros de largura. Então, o trecho que eles tinham que atravessar eram 13 quilômetros, de uma margem para outra. Imagina que é uma viagem como daqui a Bauru, mais ou menos isso. Né? São 13 quilômetros que eles tinham que atravessar de barco até chegar do outro lado. E esse mar, ele tinha algumas coisas interessantes, né? Esse mar, na verdade um lago, né, da Galileia, o mar da Galileia. Ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E é considerado um mar isolado, porque ele não tem nenhuma ligação com qualquer outro mar ou com qualquer outro oceano. Ele é único, ele é isolado, né? Ele não tem ligação com nenhum outro mar, nenhum outro oceano. Ele não se liga ao mar Mediterrâneo, né? E nem ao Mar Morto ali, está bem próximo, né? Nos dias de Jesus, ficavam às suas margens as cidades de Tiberíades, Cafarnaum, Betsaida, Genezaré e Magdala, e outras pequenas aldeias ali, né, nas margens do mar da Galileia. E grande parte do ministério de Jesus ocorreu nas margens do mar da Galileia. Naquele tempo, havia um intenso comércio ali nas águas do mar da Galileia, né? E havia um intenso tráfico, né, de barcos ali. Faziam esse comércio, que levavam pessoas, que vendiam mercadorias, né? Eles aportavam ali e vendiam. Principalmente, né, produtos da pesca e outros produtos também que eles estavam distribuindo ali, comercializando às margens do mar da Galileia. A Galileia também era uma região muito pobre, né? Enquanto que a Judéia, que era outro lado da margem, era uma região rica, talvez a mais rica de Israel. A Galileia era a região mais pobre ali, uma região habitada por pessoas pobres, né? Pessoas que não tinham muito para sobreviver e passavam tempos difíceis, muitas dificuldades por causa aí da extrema pobreza que existia ali. Então eles iniciam aí a sua viagem, né? A sua travessia dos 13 quilômetros para chegar lá da outra margem, né? Para chegar lá na terra dos Gadarenos. E o que acontece? O verso de número 37 nos relata: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Durante a travessia, de repente surge uma grande tempestade que ameaça o barco onde estão Jesus e os seus discípulos. Agora o mar se torna adverso, hostil, caótico, ameaçador, e eles são atingidos por ondas altíssimas, pelo vento muito forte. E isso tudo gera medo, pânico e terror. A gente lê isso e parece, não, mas Jesus estava lá no barco, por que aconteceu tudo isso, né? Mas você já experimentou uma situação de medo? Eu experimentei uma situação de medo mais ou menos parecida com isso aqui, né? Eu tinha saído de manhã, aqui de Bauru, fui trabalhar lá na verdade, em Novo Hamburgo, né? Que é da região metropolitana de Porto Alegre, e eu tinha que voltar para cá no mesmo dia. Cheguei de manhã, lá no aeroporto de Porto Alegre, trabalhei lá em Novo Hamburgo, e na volta, peguei um voo, né? O meu voo era 10 horas da noite, ia chegar muito tarde em Campinas. Aí conversando lá no check-in, consegui, né, convencer a moça a me colocar num voo que saía antes, saía 8 horas da noite, porque tinha vaga no voo. Aí, tudo bem, hein? Só que eu me arrependi. Porque estava chovendo muito forte, uma tempestade muito forte sobre Porto Alegre, né? E ali nós embarcamos naquele avião e eu pensei comigo, esse piloto não vai decolar. Ele vai esperar passar a tempestade para decolar. Não demorou um minuto, o avião ligou todas as suas turbinas
e foi espalhando água para tudo quanto é lado e decolou. Quando ele decolou, que ele alcançou uma certa altura, ele chegou no meio da tempestade. O avião começou a balançar tanto que minha cabeça batia no teto do avião e voltava, né? E preso ali no cinto de segurança. E como flashes de fotografia, né? De fotos, né? Aqueles relâmpagos, né? Nas janelas do avião. E assim foi, né? Durante todo o trajeto de Porto Alegre até quando ele passou por Santa Catarina, quando ele estava saindo do Paraná para entrar no estado de São Paulo, aí acabou a tempestade. Mas eu achei que naquele dia o avião ia cair. Achei, olha, eu devia ter pego outro voo, não esse, né? Esperado, né? Era 2 horas a mais, tal, mas eu chegaria vivo em casa, né? Então são momentos de terror, de pânico que a gente vive, né? Mas graças a Deus foi tudo bem, chegou bem, né? Tudo certinho, né? Umas malas caíram na cabeça de alguém, mas foi tudo certinho, né? Só uns galos, o resto está tudo certinho. Então, é isso mais ou menos o que os discípulos passaram ali naquele barco, né? Momentos de terror. E para alguém que passa um momento de terror, sabe que minutos parecem horas, né? Parecem horas diante das dificuldades que se passam naquele momento, né? E assim também acontece nas nossas vidas. O mar e o vento, eles representam as situações de ameaças e conflitos que estamos sujeitos a vivenciar em nossas vidas. A tempestade, ela não manda aviso de antecedência. Ela muitas vezes pega de surpresa. Nós não sabemos qual a intensidade dela, mas ela chega. A qualquer momento, ela aparece nas nossas vidas. E quando ela aparece, quando elas nos apanham, elas geram medo, elas geram pavor e elas geram ansiedade no nosso coração. A narrativa do texto de Marcos apresenta 2 aspectos aí bem simultâneos, né? Interessantes. De um lado, as ondas agitadas que se jogavam no interior do barco, né? Aquela água que entrava no barco. E do outro, o medo dos discípulos, né? Então, todo era um cenário ameaçador ali dentro daquele barco, né? Diante da percepção do perigo, do risco, né? De vida, né? Ou risco de morte, né? Um risco iminente de cair ali naquele mar e morrer afogado. O medo que os discípulos já estavam sentindo foi ampliado, né? Ampliou-se mais esse medo, mais essa ansiedade, mais esse pavor diante do perigo que eles estavam correndo, né? Os discípulos já haviam tido muitas experiências com Jesus, né? Muitas experiências já tinham tido até aquele momento. Mas mesmo assim, eles ficaram com muito medo, o texto diz. Eles ficaram, na verdade, apavorados diante da situação. Isso também acontece conosco. Isso também acontece com as nossas vidas, né? Por mais experiências que nós temos com Deus, por mais experiências que nós já tivemos com Jesus, o medo e o pavor estão sempre presentes em nossas vidas. Sempre estão presentes nas nossas vidas. Ah, mas eu sou cristão há 50 anos, há 40 anos, há 10 anos, há 1 ano. Sempre o medo e o pavor, em algum momento, vão estar presentes nas nossas vidas. Nós não podemos negar esse fato. Às vezes a pessoa quer negar, né? Ah, eu vou negar porque senão eu vou parecer um crente fraco para os outros. Né? É uma preocupação com os outros. Mas, na verdade, muitas vezes esse medo e o pavor, ele está dentro do nosso coração, está dentro da nossa alma. E quando isso acontece, algo que foge do nosso controle, do nosso domínio, aflora aí os nossos medos, né? Eles afloram, eles vêm para fora. Mas é tão interessante isso, porque isso é um instrumento de Deus. Quando, né, o Espírito, nesses momentos, o Espírito Santo de Deus
ele revela que ainda temos medos guardados dentro de nós. E é nesses momentos, que vem essa revelação de Deus. O Espírito mostra que nós temos medos guardados. E nesses momentos, então, eles vão aflorar, eles vão vir para fora, para demonstrar aquilo que estava lá no fundo do nosso coração e que não foi tratado. E foi simplesmente guardado. E o Espírito Santo de Deus vai buscar lá no fundo do nosso coração e traz para fora esses nossos medos, essas nossas fobias, essa nossa ansiedade diante das situações que nós estamos vivendo. São momentos, que às vezes a gente fala, mas eu achei que estava tudo sob controle, que eu era tão crente, que eu já tinha dominado essas questões. Mas o Espírito Santo fala, não, está escondido. E eu vou trazer para fora isso, eu vou revelar isso a você. Eu vou buscar lá no seu coração e vou te mostrar que você guardou, ele está arquivado. E você precisa tratar disso no seu coração. E ele busca dentro de nós. Sabe por quê? Porque eu vou precisar lidar com esses medos. Eu vou precisar trabalhar com esses medos. Eu vou precisar dominar esses medos. Eu vou precisar me curar, me libertar desses medos. Então o Espírito Santo de Deus traz isso para fora. Em algumas situações, eu me pego amedrontado. Em situações contrárias, de aflições, de lutas, de reviravoltas, Tudo isso que acontece na nossa vida, ela não acontece por acaso. Ela tem um propósito, o porquê acontece. Nada acontece que não tenha um propósito de Deus nas nossas vidas. Deus sempre tem um propósito em tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. E esse propósito muitas vezes é de vir à tona os nossos medos ocultos, os nossos medos escondidos, aquilo que está guardado dentro do nosso coração. Todos nós temos algum tipo de medo escondido dentro de nós. Todos os que estavam naquele barco com Jesus estavam com medo. Não era um discípulo só. Eram todos aqueles discípulos que estavam naquele barco com Jesus, estavam com medo. Todos nós temos algum tipo de medo. Uns têm medo de morrer. Outros têm medo de ficar doentes. Alguns têm medo do desemprego. Alguns têm medo da solidão. Alguns têm medo da rejeição. E muitos outros medos que nós poderíamos estar falando. Mas todos nós temos medo. Todos nós temos um medo. Para não dizer muitos medos, às vezes, não só. Mas todos nós temos. E Deus permite situações contrárias para aflorar esses medos. Para que nós possamos colocar esses medos para fora, para serem tratados por Deus. Para serem cuidados por Deus. Para que Deus possa restaurar as nossas vidas. E áreas da nossa vida onde nós somos medrosos. Que nós nos apavoramos diante de situações que acontecem conosco. Para nos ajudar a ir além dos nossos medos. A superar, a ser libertos desses medos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque Ele trabalha com os nossos corações. Ele continua trabalhando constantemente nos nossos corações. E nas áreas das nossas vidas aonde o medo impede que nós prossigamos para o alvo da salvação. Temos muitas vezes o medo. E olha, Jesus, nessa manhã, Ele quer te curar. Ele quer te libertar desses medos. Amém? Você crê nisso? Que Jesus quer te curar? Que Jesus quer te libertar desses medos? Deus quer fazer isso na sua vida, como Deus está fazendo na minha vida. Eu tenho que aprender a conviver com isso. Eu estou saindo de um relacionamento de 40 anos, praticamente 40 anos. Não porque eu quis, não porque a minha parceira quis, mas porque Deus quis e decretou. E eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que aprender com isso. Eu tenho que crescer com isso. Eu não posso ficar lamentando, olhando para trás. Deus tem um propósito novo e eu tenho que seguir esse propósito de Deus para a minha vida. Foi isso o decreto de Deus.
E eu tenho que estar de acordo com o decreto de Deus, aplicando esse decreto na minha vida. Jesus estava na popa. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos, né? Eles vão lá, Jesus está dormindo tranquilamente, e o texto até mostra que ele estava num travesseiro, né? Então ele estava bem confortável. E eles ficam: Jesus, você não está vendo que nós estamos ferrados? Está vendo que nós estamos danados aqui? Olha a situação que nós estamos vivendo. O barco está afundando. Nós vamos morrer. E o Senhor está dormindo. Não importa que morramos. O Senhor não tem amor por nós. Os discípulos vivem um momento de intensa agitação. Estão agitados, né? Aquele medo, né? Aquela adrenalina, né? Que é derramado ali na corrente sanguínea, né? Faz com que eles fiquem agitados. Enquanto estão em desespero, com grande medo, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Eles vão até Jesus e o despertam com uma súplica desesperada: Mestre, não te importas que morramos? Nós estamos fritos e o Senhor está aí dormindo. Mesmo Jesus estando com eles no barco, um sentimento de desamparo se apossou do coração deles. Jesus está junto, mas nós estamos nos sentindo desamparados nessa situação toda, né? E olha, Deus está sempre presente nas nossas vidas. Ele nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, mesmo quando nós achamos que Jesus está dormindo. O senhor não está vendo a minha situação? O senhor não está vendo o que aconteceu comigo? O senhor não está vendo o que eu estou vivendo, a crise que eu estou vivendo? Onde o senhor está? O senhor está dormindo? O senhor não viu o que aconteceu comigo? Como é que o senhor permitiu essas coisas da minha vida? Por que o senhor permitiu isso? Onde? Né? Por quê? São os questionamentos que nós fazemos, como aqueles discípulos fizeram, né? Diante do perigo iminente ali, da morte, por afogamento naquele mar. Ele não está presente somente nos nossos cultos, nas nossas celebrações. Nós achamos que muitas vezes Deus está presente somente na igreja. Deus está presente nos cultos. Deus está presente nas celebrações. Muitas vezes achamos que Deus só está presente aqui no momento da igreja, né? E olha que é interessante, porque você encontra com pessoas e elas dizem assim: ai, o culto estava maravilhoso. Eu senti Deus, eu me arrepiei todo. Olha, tem tanta coisa que arrepia. Não é só a presença de Deus, não, né? Mas tem gente que precisa dessas coisas, né? Para sentir a presença de Deus. Porque se ele não se arrepiou, Deus não estava presente. Deus não estava junto. Precisa do extraordinário acontecer para que percebam a presença de Jesus do lado, né? Outros, né? Eu fui num determinado culto, né? De uma determinada igreja. E no momento lá o culto estava indo bem e tal, mas estava, né, as pessoas não estavam muito empolgadas, né? Aí de repente levantou lá uma serva de Deus e disse: irmãos, eu estou vendo um monte de anjos voando aqui na igreja. Aí a igreja foi ao êxtase, né? Tem anjos voando na igreja. Ué, pelo que eu saiba, sempre vai ter anjo aqui na igreja. Nesse exato momento tem um monte de anjo na igreja. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Então aqui está cheio de anjo. Eu preciso ver o anjo para saber que ele está aqui? Não preciso ver o anjo. Eu sei que eles estão aqui. Eu sei que eles tomaram esse ambiente. Porque onde a igreja está, os anjos estão presentes. Eles estão junto conosco nesta manhã. E nós louvamos a Deus por isso. Eu não preciso vê-los para saber que eles estão aqui. Eu tenho certeza absoluta que eles estão aqui. E o anjo do Senhor está aqui nesse momento, né? Glória a Deus por isso, aleluia por isso, né? Porque os anjos de Deus estão sempre juntos conosco, onde quer que nós estejamos. Não é só na igreja, não é só no culto, não. É lá na nossa casa, é no nosso trabalho, é lá na nossa escola, é lá no nosso momento de lazer, no momento de diversão. Aonde quer que nós estejamos, seja lá numa cama de hospital, numa fila para conseguir um exame, os anjos do Senhor sempre estão acampados ao nosso redor. Glórias a Deus por isso.
Porque sempre nós temos essa companhia maravilhosa e é promessa do Senhor. E eu me lembro também, né, de um outro texto, né, de 2 Reis 6,17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, né? Aquela famosa passagem, né? Que o rapaz levanta de manhã, né, para pegar água, e quando ele se depara com os exércitos, né, ali dos filisteus, e ele volta correndo e ele diz: olha, nós estamos fritos porque o exército está aí. E aí Eliseu sai, ora para que Deus abra os olhos, e os anjos do Senhor estão tudo em redor, né, dando vitória. Estão sempre, né? Não importa se nós temos o inimigo, se nós temos as situações, se nós temos as adversidades. O que nós sabemos e temos plena convicção é que os anjos do Senhor estão, o exército de Deus está ao nosso redor, dando-nos a garantia de que nada nos acontecerá. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós. E hoje, nessa manhã, nós estamos sendo desafiados a ver Deus além do que nós já temos visto. Ir um pouquinho mais além, passar um pouco de nível, né? Num jogo de videogame você passa de nível, né? Passa de fase. E a gente precisa na nossa vida cristã também estar passando de fase, crescendo um pouco mais, amadurecendo um pouco mais, né? Vendo a Deus além do que nós já temos visto. Conhecer Deus mais do que nós o conhecemos, cada vez mais prosseguindo nesse conhecimento de Deus. Sabe por quê? Deus é ilimitado. O seu poder não tem limites. Nós não podemos colocar e nem conseguimos colocar limites no poder de Deus. Ele é ilimitado. Por mais que o conheçamos, devemos progredir sempre mais em conhecê-lo. Ele é muito mais do que eu já o conheço. A prática da minha fé tem muito a ver com o que eu conheço de Deus. Quanto mais Deus se revela, mais eu confio em Deus, mais eu exerço a minha fé em Deus, mais eu amo o meu Deus e mais eu cresço espiritualmente na presença do nosso Deus. E há uma contradição nos fatos ali, vivenciado pelos discípulos, né? Ali há uma grande contradição. Como contar com a presença de Jesus no barco e ao mesmo tempo ter um sentimento de desamparo? Mas Jesus está no barco, por que eu vou me sentir desamparado? E às vezes essa contradição existe nas nossas vidas. Eu sei que Jesus está comigo. Sabe por quê? Eis que estou convosco todos os dias. Deus falou isso. Jesus disse isso. E por que então me sinto desamparado algumas vezes na minha vida? Eles estão agitados e temerosos. Jesus, ao contrário, está tranquilo. Estava dormindo lá com sua cabeça num travesseiro. Estava cansado, tinha trabalhado o dia todo, falando das parábolas, pregando a palavra, estava ali repousando. E o verso 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Jesus se levanta e de maneira firme confronta o evento causador do medo e do pavor que tomou conta dos discípulos, né? Interessante ali que ele não exerceu nenhum tipo de exorcismo, né? Ele apenas ordenou ao mar: aquiete-se, acalme-se. Por que ele fez isso? Ele é o Senhor da natureza. Como Senhor da natureza, ele simplesmente ordenou: acalme-se, aquiete-se. E o que aconteceu? O vento ouviu a voz de Jesus. O vento se aquietou e o texto diz: e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Ele ordenou ao vento, ordenou ao mar, né? Aquiete-se, acalme-se, mas ele repreendeu os discípulos. Ele repreendeu os discípulos. A repreensão não foi tanto para a tempestade, mas foi para os discípulos.
Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles são repreendidos por Jesus pelo seu medo e pela sua falta de fé. Já imaginou que muitas vezes é isso exatamente que acontece conosco? Diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante das tempestades, diante das crises, medo e falta de fé. Muitas vezes as nossas atitudes revelam nosso medo e a nossa falta de fé. Jesus aponta para a falta de confiança que muitas vezes nos assolam. Nesses momentos, os nossos pensamentos, as nossas sensações, os nossos sentimentos, eles são difíceis de serem controlados. É difícil eu gerir esses sentimentos, esses pensamentos, essas sensações, né? É difícil, porque muitas vezes ela toma conta do meu coração e ela foge do nosso controle. A ansiedade tomou conta daqueles discípulos, como muitas vezes também toma conta das nossas vidas, toma conta dos nossos corações. O maior risco que eles corriam não era da tempestade, não era da morte, mas o risco que eles mais corriam ali era a sua falta de fé e a sua falta de confiança em Deus. Irmãos, o risco que nós corremos hoje não são das crises, não são das tempestades. O risco que nós corremos hoje é o risco da nossa falta de fé e da nossa confiança em Deus. Quem assistiu hoje o vídeo que o pastor postou de manhã, lá do reverendo Hernandes, falando sobre o futuro dos nossos filhos, né? Mostra exatamente isso. O que falta na nossa geração hoje é fé e falta de confiança em Deus. Se nós não temos isso, como é que os nossos filhos vão ter? Como é que os nossos netos vão ter? Então, o que precisa ser restaurado urgentemente nas nossas vidas é essa fé e essa confiança em Deus. É isso que ele precisava restaurar na vida daqueles discípulos no barco. A fé e a confiança em Deus. Eles, verso 41, último verso aí. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos não aprenderam. Eles estavam com medo quando veio a tempestade. Eles estavam ansiosos, apavorados pela tempestade. E depois de verem o milagre de Jesus ali acalmando o mar, acalmando o vento, acabando com a tempestade, o texto diz que novamente eles estavam apavorados. E perguntavam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, a emoção tomou o lugar da razão. Podiam, ter processado tudo aquilo. Olha, vamos lembrar aquilo que Jesus tinha falado nas parábolas, né? Então, principalmente no Sermão do Monte, né? Aquilo que Jesus ensinou, vamos aplicar nas nossas vidas. Sabemos que Ele está presente nas nossas vidas, está sempre conosco, né? Lembra lá de Mateus capítulo 6, né? Sobre Deus cuidar das coisas, buscar depois em primeiro lugar o reino de Deus, toda a sua justiça. Se Deus cuida dos pássaros, cuida das coisas, não vai cuidar de cada um de nós? Eles esqueceram de todas aquelas palavras. E eles se apavoraram mesmo de Jesus estando no barco. E agora que Jesus faz esse milagre de acalmar, eles continuam ainda apavorados e perguntam: quem é esse? Mas não conhece ainda quem é Jesus? Já não viram, né? Pelo menos é o início aqui, né? Do ministério de Jesus. Mas ele já tinha feito a multiplicação dos peixes, né, dos pães, e muitos outros milagres ele já tinha feito. E mesmo assim, eles se apavoram diante dessa situação. Eles estavam como cegos e não percebiam o que estava acontecendo. E aí Jesus faz um convite para eles, como faz um convite para nós. Nós precisamos mudar o foco.
Aqueles discípulos precisavam mudar o foco. O foco deles estava onde? Na tempestade. Muitas vezes o nosso foco está onde? Nas tempestades, nas crises, nas adversidades. Muda o foco. O foco tem que ser a pessoa de Jesus. Nós temos que focar em Jesus e não nos problemas. Quando nós focamos nos problemas, acontece aquilo que está na palavra de Deus. Um abismo chama outro abismo. Quanto mais você foca na situação, nas adversidades, nas crises, mais você vai se afundando. Mais você vai se afundando. Quando na verdade, né, lá o Salmo 42, ele diz, né, que tirou no lamaçal, me colocou sobre uma rocha. Nós temos que focar na pessoa de Jesus. As crises sempre vão existir. No mundo tereis aflições. Ele disse isso. Mas o nosso foco tem que ser na pessoa de Jesus. Tem que ser na obra redentora, salvadora, restauradora de Jesus. Esse é o nosso foco. Não nas tempestades, não nos perigos, mas sim na pessoa de Jesus. E eles não haviam aprendido ainda. Eles deviam focar na pessoa de Jesus. Porque é Jesus que produz segurança. É Jesus que nos ensina a superar e a vencer as crises e as tempestades da vida. E como é que nós vencemos as crises, as tempestades da vida? Só tem uma fórmula: fé e confiança em Deus. Somente isso. É a fé e a nossa confiança em Deus. Somente dessa forma, né, é que nós vamos conseguir superar, vencer todas as crises e as tempestades da nossa vida. É nas tempestades, é nas crises, é nos momentos difíceis que a graça de Deus se manifesta nas nossas vidas. É onde se manifesta o poder de Deus, né? E vamos lembrar lá no início do versículo que nós lemos, o primeiro versículo, né? O verso 35, né? A responsabilidade da travessia era de Jesus. Foi Jesus que disse: vamos atravessar para o outro lado. Não foram os discípulos, foi Jesus que deu a ordem de comando. E se ele deu a ordem, eles tinham que ter plena certeza, convicção de que eles chegariam sãos e salvos na outra margem do mar da Galileia. A nossa vida também é uma travessia. Nós estamos numa grande travessia. Às vezes essa travessia pode não ser muito tranquila. Quantas tempestades nós experimentamos? Acho que se eu for falar da minha vida, eu experimentei tanta tempestade, né? Se cada irmão fosse falar da sua vida, quantas vidas, quantas tempestades, quantas crises, quantas adversidades, meu irmão, minha irmã, você já passou na sua vida. E se você está aqui hoje me ouvindo a palavra de Deus, é porque você venceu e você superou. Você é um vencedor, você está aqui. Você não sucumbiu, você não se afogou, você não naufragou. Você está aqui hoje para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque você é um vencedor. Você sobreviveu. Você está aqui nesta manhã. Embora passou por tantas coisas nessa vida. Mas Deus te guardou. Deus te amparou. E que Deus continue fazendo isso na sua vida. Por isso, fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua confiança em Deus. Jesus presente no nosso barco, quer dizer, Jesus presente na nossa vida é uma certeza, mesmo que de forma silenciosa, mesmo que às vezes a gente ache que Jesus está dormindo no travesseiro, Ele está presente, Ele não nos abandona, Ele está junto conosco e Ele controla toda a situação. A presença de Jesus no barco não impede os ventos, não impede as ondas, não impede a tempestade, não impede que as águas elas atinjam o nosso barco. Mas Ele nos guarda, Ele nos protege e Ele nos dá a libertação. E concluindo, aqui em cima do horário, né? Concluindo, o texto nos ensina que, mesmo diante das situações adversas, para quem crê, nenhuma circunstância resulta desesperadora. Porque a fé não presume o ver para crer, mas o crer para ver. O contrário da fé
não é incredulidade. Muita gente acha que o contrário da fé é incredulidade. O contrário da fé não é incredulidade. O contrário da fé é o medo. É o medo. Eu gostaria de terminar aqui com um versículo do Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos terminar.